1 Reis, capítulo 2, versos 1 a 12. Façamos a leitura, irmãos. Vou ler. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e viu o seu reino, e se fortificou sobremaneira. Amém. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso e Santo, mais uma vez estamos congregados, Senhor Deus, à Tua presença, como o Senhor quis, como o Senhor determinou, para prestar a Ti o culto que é devido. E mais uma vez, Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, não é palavra de homens, palavra do Senhor. E queremos, Senhor Deus, recebê-la como tal, tratá-la com a dignidade, como palavra do Senhor. Então, Senhor Deus, para que a Tua palavra seja aplicada nas nossas vidas, nos edifique, nos exorta e produza os frutos que o Senhor mesmo requer de nós, nós suplicamos, imploramos, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos direcione, Senhor Deus, no exame da Escritura, nos ajude, Senhor Deus, a receber e guardá-la no nosso coração. Coisa, Senhor Deus, que por nossas próprias forças nós somos incapazes de fazer, mas o Teu Santo Espírito pode. Então nós suplicamos a Ti, Senhor, fala conosco, edifica-nos, exorta-nos, faça-nos entender como nós acabamos de ler, Senhor Deus, o que essa palavra diz a respeito da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de quem nós estamos, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, esse texto aqui é um texto que narra as últimas instruções que Davi, o rei Davi, deu ao seu filho Salomão e morreu em seguida. Antes de abordar esse texto propriamente, eu queria fazer uso só de uma pequena ilustração para ajudar principalmente as crianças numa verdade que está sendo trabalhada aqui nesse texto, que diz respeito a um tema que é recorrente nas Escrituras, o tema da sucessão ministerial, de alguém que recebe uma responsabilidade, uma missão dada por Deus e precisa passar isso adiante para uma outra geração, para quem vem depois dele. É um tema recorrente nas Escrituras. E a ilustração que eu queria usar, só para a gente abrir o pensamento e começar a entender a respeito desse texto, a ilustração é sobre qualquer modalidade esportiva
que é feita com pessoas que se revezam. Por exemplo, aquela corrida em que um corredor corre um percurso e precisa passar o bastão para o próximo corredor e assim sucessivamente, porque aquela modalidade ela é feita por várias pessoas que trabalham em conjunto. Muitas vezes, a gente pode até dizer que quase todas as vezes, uma missão dada por Deus, seja essa missão aqui do reino ou a missão da igreja, pode ser bem ilustrada nesse tipo de atividade esportiva. Nós apenas estamos aqui, somos responsáveis por cuidar para que a missão dada por Deus seja bem administrada, que façamos isso fielmente, mas a missão é maior do que nós. O nosso tempo de vida é muito pequeno e não dá conta de tudo o que Deus está fazendo e continuará a fazer ao longo da história. Então, pessoas são comissionadas por Deus para desempenharem uma função determinada no seu período de vida, aos instrumentos de Deus durante aquele período da história. E assim é conosco, assim foi com Davi, assim como foi com Salomão. Então, tem esse tema recorrente, o da sucessão. Esse tema a gente pode perceber, inclusive, em alguns outros personagens da Bíblia com destaque. Moisés, que é o libertador de Israel, passou o bastão para Josué. E está bem descrito isso em Deuteronômio 31, versos 7 e 8. Não vamos ler agora. É o caso aqui de Davi e Salomão. Tem um reino. O reino é mais importante que a vida do próprio Davi. É mais importante que a vida de Salomão. Então o reino precisa ser trabalhado, o reino de Israel, à época, com sede em Jerusalém, com toda a fidelidade ao Senhor. Davi era consciente da sua transitoriedade, da sua finitude. Aquilo que foi confiado a Davi, o ser rei, o administrar o reino, é maior do que o tempo de vida de Davi. Podemos perceber isso também nos personagens bíblicos, nos profetas Elias e Eliseu, que tinham a responsabilidade de serem profetas numa época decadente de Israel, e a época foi maior do que o tempo de vida de cada um desses personagens, de cada um desses profetas. E mais além, de forma mais importante, que nós vamos retomar isso depois de fazer a análise desse texto, podemos ver isso no próprio Senhor Jesus Cristo, que fez dos seus discípulos continuadores do seu trabalho aqui no mundo. Claro que somente Jesus poderia morrer na cruz, porque somente Ele é Deus encarnado, somente Ele é o mediador entre Deus e homens, somente Ele é o Cordeiro de Deus, que veio tirar os pecados do mundo, e nenhuma outra pessoa poderia assumir essa missão que somente Cristo tinha. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse que os discípulos, os servos dele, podemos dizer a igreja, fariam obras maiores do que as que ele fez. Somos continuadores do trabalho do próprio Senhor Jesus Cristo, de trazer luz a esse mundo, a luz que é o próprio Cristo, e que se reflete nesse mundo através de nós, igreja. Então esse tema da sucessão, ele é muito comum nas Escrituras, mas eu quero voltar no texto para a gente examinar essa passagem. Primeira coisa sobre o contexto. Davi é um idoso nessa situação, nesse contexto aqui. Para os padrões do nosso dia, nem é tão velho assim. Ele tem 70 anos, mas ele está acamado, recluso. Muito provavelmente o rei Davi, ele ficou bastante debilitado, principalmente das circunstâncias da vida dele, o fato de ter perdido filho, de filhos terem se amotinado contra ele, as guerras constantes, era um homem de guerra. Com 70 anos, o rei Davi estava muito debilitado, acamado. E então, o seu filho Adonias tentou usurpar o reinado, porque pela cabeça de Adonias, ele seria o próximo na sucessão do trono, no lugar de Davi, para assumir o reinado. Davi está de cama o tempo todo, Davi não está exercendo a sua autoridade, não é mais uma pessoa presente, imponente, então Adonias viu nisso uma brecha para se impor. E então articular um golpe de Estado com o apoio de Joabe, que era um capitão de Davi. Ao longo de toda a história de Davi, a gente percebe Joabe lutando por Davi, e também de Abiatar, sumo sacerdote. Só que tem uma questão. A escolha do sucessor ao trono
é prerrogativa exclusiva do rei. Adonias não poderia por si mesmo ter essa iniciativa de assumir para si o reinado. É Davi quem deveria dizer qual dos seus filhos seria rei. Então, uma prerrogativa somente de Davi, somente ele poderia escolher qual dos seus filhos o sucederia no reino. E de acordo com 1 Crônicas 28, verso 5, o Senhor já tinha escolhido Salomão. Então Adonias estava agindo como rei, mas era um rei ilegítimo, aquilo era um golpe de Estado. Mais uma vez, mais um filho de Davi se insurgiu contra ele. Mais uma vez, aquela promessa de que a espada não se apartaria da casa dele, infelizmente, estava acontecendo. A palavra de Deus se cumpria de uma forma pesada sobre Davi. Então, a sucessão ao trono, Davi está velho, não aconteceu de forma pacífica. Teve a rebelião de Absalão, agora está tendo a segunda por parte do outro filho de Davi, Adonias. E então, o profeta Natã instou Betseba a falar com Davi, para estabelecer a Salomão como sucessor, conforme Davi tinha prometido. Muito provavelmente, se a empreitada de Adonias prosseguisse, ele mandaria matar Salomão, mandaria matar Betseba, porque eles poderiam representar futuramente algum tipo de ameaça à hegemonia do seu reino. Mas estava sendo usurpado, era uma rebelião. Então Natã procurou a Betseba, para Betseba falar com Davi, Betseba conversou com Davi, e assim o golpe de Estado empreendido por Adonias foi suplantado, quando então Davi reconheceu e disse, e fez com que Salomão fosse estabelecido como rei. Então tem a cena de Davi mandar Salomão ir perante todos, montado na sua montaria real, e proclamando com trombetas que aquele era o rei. Então o golpe de Estado está suplantado ali. Irmãos, a gente pode perceber, isso aqui é só o contexto para a gente entrar no texto, para entender o porquê que Davi deu essas ordens para Salomão. Mas a gente pode perceber que uma coisa muito comum na nossa época, de políticos, de líderes ficarem puxando o tapete um do outro, usando situações e pessoas, a ambição pelo poder é uma constante na história da humanidade, inclusive na história do povo de Deus. Pessoas querendo poder a todo custo e de forma ilegítima, arquitetando, procurando maneiras de se impor sobre outras pessoas. O poder corrompe, o poder é algo que é muito comum as pessoas almejarem, riqueza, poderem ter prestígio. É o que acontece com Adonias. Então Davi suplanta essa rebelião, na medida em que ele ordena, ele declara Salomão o seu sucessor. E então nós vamos entrar no texto, a natureza do texto. As últimas palavras de um pai para o seu filho. O mais importante, a primeira coisa que a gente tem que observar é que esse texto aqui, se lermos com bastante atenção, é um texto que vai tratar de assuntos políticos. É um rei falando com seu filho, mas não na qualidade apenas de filho, mas na qualidade de alguém que vai reinar. É um rei instruindo um outro rei. Então a instrução passada aqui não é sobre piedade, não é sobre comportamento entre pessoas que têm fé. É uma instrução de um estadista para um outro estadista que está ocupando o seu lugar. Então essa é a leitura que nós temos que fazer desse texto. Mas nós podemos sim fazer algumas derivações desse texto, não é o assunto do texto, mas nós podemos extrair daí algumas coisas. A primeira coisa, a gente pode pensar o seguinte, irmãos: Davi está perto da morte, ele tem consciência de que ele vai morrer logo, e ele chama à sua presença Salomão para falar com ele. Se coloca no lugar de um pai nessa situação, um pai moribundo que tem consciência que vai morrer daqui a pouco. Normalmente, passa pela nossa cabeça
que as palavras que um pai tem a dizer para um filho numa circunstância como essa são palavras acolhedoras, palavras dóceis, bastante temperadas por sentimento paternal. Vai querer tratar de assuntos da família. Filho, eu te amo, se eu pisei na bola com você, eu peço que você não leve isso em conta, e dá um abraço e todo mundo chora. Não foi esse tipo de diálogo que aconteceu entre Davi, e na verdade nem foi um diálogo. Não foi esse tipo de conversa, de fala que Davi teve com Salomão. A aplicação original desse texto fala a respeito como é um assunto de Estado, de um rei falando com um sucessor, um rei que tem consciência que está morrendo, é um rei então falando sobre as virtudes que devem ser observadas num líder, num estadista, num rei, num governante. Davi está no leito de morte, ele tem consciência de que ele falhou bastante. Mas ele sabe que, por mais que ele tenha falhado, o Senhor era com ele. Por mais que ele tenha pecado com seus filhos, por conta de todos aqueles assuntos que foram já tratados aqui, ele sabe que ele serviu ao Senhor. Ele sabe que ele tinha e tem uma grande responsabilidade perante o Senhor na maneira como o povo vai ser conduzido, na maneira como Israel vai ser conduzida por um líder. E então, ele usa esses últimos instantes de vida que ele tem para se assegurar de que Salomão vai continuar tratando a Israel, a Jerusalém, com fidelidade ao Senhor e reparar algumas coisas que precisavam ser reparadas. Então a primeira coisa que ele diz para Salomão, ele fala, eu vou pelo caminho dos mortos. Então ele está falando, eu vou morrer logo. É Davi, é poeta. Davi usa uma linguagem poética sempre, autor de salmos. Estou prestes a morrer. E o que eu tenho para dizer para você, Salomão, em primeiro lugar é uma ordem, é um imperativo, tem ponto de exclamação no texto. Coragem, seja homem. Um pai dizer isso para o filho, talvez a gente pode pensar, será que esse filho não era exatamente um modelo de hombridade? Não é isso. A gente tem que pensar na maneira como Davi pensava, em que ele estava se baseando. Em primeiro lugar, para assumir a responsabilidade gigantesca que Salomão estava prestes a assumir, ele teria que ter coragem. Servir a Deus, e aí daqui a pouco Davi vai detalhar como se faz isso, é necessário ter coragem, porque você vai precisar assumir posturas e você vai ter que arcar com consequências. Você vai precisar, aqui Davi não está sendo nem um pouco sentimental, Davi está sendo muito prático. Você precisa ser forte, e coragem significa ser homem, precisa ter iniciativa, precisa ter ação. O texto está dizendo que para assumir uma responsabilidade desse tipo, jamais Salomão seria ou poderia ser alguém passivo, alguém omisso, alguém que simplesmente olha o curso da história como um espectador. Uma ideia muito comum de que Deus é soberano, então eu simplesmente observo Deus agindo através da história e eu fico como alguém que olha e confia no que Deus vai fazer. Mas fico aguardando Deus agir. Não é dessa maneira que Davi enxerga essa realidade. Davi conhece a Deus. Davi sabe que Deus é soberano, que Deus age na história, que Deus levanta reis, Deus derruba reis, Deus move circunstâncias, Deus faz com que as coisas aconteçam, mas Davi tem plena certeza, convicção, ele conhece a Deus, então ele sabe que Deus age através dos atos dos seus servos, dos seus instrumentos humanos. Então, ao longo da fala de Davi, o tempo todo, a conclusão que Davi tem é: Deus vai agir na medida em que você, Salomão, agir em fidelidade ao Senhor. E na medida em que você for fiel ao Senhor, você vai colher bênção do Senhor. E na medida em que você for infiel ao Senhor, será colhida o mal do Senhor. Segunda coisa, então ele primeiro manda: coragem e seja homem.
Ser homem para Davi, agora a gente vai olhar o texto para entender o que significa ser homem. Ser homem, então, é alguém que tem consciência das suas responsabilidades e as assume. E, em primeiro lugar, a primeira evidência de hombridade, de alguém que tem consciência de si como um indivíduo que age, que realiza, que transforma, que produz, é a maneira como você se relaciona com Deus. A nossa perfeita humanidade, ou a plenitude da nossa humanidade, só existe, só acontece, quando nós nos relacionamos adequadamente com o Senhor. Fora do Senhor, não existe hombridade, não existe a possibilidade de ser um homem pleno. Fora do Senhor, distantes da lei do Senhor, a parte do cumprimento das ordens do Senhor, nós somos animais entregues aos nossos instintos mais baixos, e o pecado toma conta de nós. Isso é a desumanização. É quando nós nos distanciamos daquilo para o qual fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O propósito principal da nossa existência é adorar ao Senhor e gozá-lo para sempre. Fora disso, nós abrimos mão da nossa humanidade. Quando Davi então fala para Salomão, seja homem, ele não está falando em questão sexual. Ele está falando a respeito da integridade do ser perante o Senhor. Ser homem para Davi é isso aqui, olha. Guarda os preceitos do Senhor. Teu Deus, pausa, é muito importante. Da boca de Davi, quando ele fala para Salomão, guarda os preceitos do Senhor, Yahvé, teu Deus. Você pertence a um Deus conhecido, que pode ser conhecido, intensamente conhecido, e ele é teu. Existe um pertencimento, está implícito no discurso de Salomão, a aliança. Você não existe fora dessa aliança. E o teu propósito de vida, é aqui que você é homem, aqui que você é um ser pleno, é no cumprimento daquilo que está estabelecido nessa aliança. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Davi não detalha a lei de Moisés. Quando ele fala sobre, de acordo com o que conforme está escrito na lei de Moisés, está implícito que Salomão foi educado na lei de Moisés. Ele conhece as Escrituras. Então Davi está cobrando e ordenando a Salomão, cumpra, obedeça, porque você deve saber que a sua autoridade é subordinada à autoridade de alguém que é muito maior do que você. Está sendo embutido no coração e na mente de Salomão o saber que Salomão está herdando um reino. O poder pode corromper as pessoas. Isso pode envaidecer qualquer pessoa. Inclusive Salomão caiu nessa cilada. Só que o que precisava ser observado é a contínua consciência de que se você tem poder, se você tem autoridade sobre outros, existe alguém que tem muito maior autoridade que você e foi ele quem te estabeleceu para ter autoridade sobre os outros. Por isso que Salomão depois, baseado nisso, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele sabe, ele entendeu que se ele tem autoridade num reino, é porque o Senhor o estabeleceu ali, e maior do que ele, existe um Senhor que tem muito maior autoridade do que ele. Outra coisa, é necessário, Salomão, você saber, que nós colhemos o que nós plantamos. É o que está escrito. Como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel.
Percebam, irmãos, que nessa fala existe uma série de ses. Depende da sua fidelidade. Se você for fiel ao Senhor, se você guardar os mandamentos do Senhor, você vai prosperar em tudo que você fizer e por onde quer que você for. A bênção é muito grande. Os seus atos vão ser abençoados. E os seus atos em todos os lugares que você for. Porque tudo que você estiver fazendo é simplesmente em obediência a mandamentos do Senhor, que você está reproduzindo, você está obedecendo, você está cumprindo a vontade de alguém que tem autoridade maior do que você. Então, a princípio, Davi dá essas instruções sobre como ele deve se comportar para ser um rei eficaz, um rei bem-sucedido, um rei abençoado. Em primeiro lugar, obedeça à palavra de Deus. Agora, Davi entrou numa parte que, conforme eu fui estudar esse texto, alguns teólogos até levantam a palavra sobre vingança de Davi. Ranço de Davi. Numa hora como essa, Davi resolve então tirar a limpo algumas coisas mal resolvidas do passado. Não, porque ele entra num assunto de aplicar a justiça para punir réprobos, reconhecer os bons e agir com misericórdia. O texto diz que também tu sabes, verso 5, o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue, derramando em terra, manchando com ele o cinto que trazia aos lombos e as sandálias dos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Davi está falando para Salomão que ele precisa aplicar justiça sobre os crimes de Joabe, uma justiça que Davi não aplicou. Joabe cometeu crimes de guerra. Joabe foi um grande aliado durante toda a vida de Davi. Agora, quando Davi está doente, lá na cama dele, impossibilitado, Joabe se junta a Adonias num golpe de estado, mas não é por isso que Davi instrui a Salomão para aplicar justiça sobre Joabe. Acontece que Salomão vai herdar um reino, é um reino novo. É um reino que pode começar tudo errado. É um reino que pode estar sob a ameaça de outros. Se os focos de rebelião forem mantidos, principalmente sob o argumento de que aquelas pessoas que promoviam e estavam promovendo rebelião naquele contexto, eram pessoas que levantavam questionamentos a respeito da integridade de Davi. Davi não puniu Joabe quando ele cometeu crimes de guerra. Davi foi fraco, assim algumas pessoas poderiam pensar. Então Salomão, o filho de Davi, que nós não reconhecemos, nós não nos sujeitaremos a ele, porque tem manchas, tem falhas nessa história. Ele não é justo, o reino não é marcado por justiça. Então Davi, no leito de morte, diz: Salomão, aplica a justiça sobre Joabe. Quando ele diz: não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz, mais uma vez Davi está usando um linguajar poético, está falando, não deixe que ele morra de morte natural. Não permita que ele morra de velhice. Ele tem que ser punido pelos seus crimes. Porque ele cometeu crime de guerra, e ele usou uma outra linguagem aqui. Manchou com o cinto que trazia os seus lombos e as sandálias que trazia aos pés com sangue. A ideia aqui é de que ele está maculado por pecados que não foram resolvidos, que não foram tratados, e isso maculará o que vai acontecer daqui para frente, caso esses pecados não sejam tratados. A mesma coisa Davi exige de Salomão também a respeito dos atos de Barzilai. Os filhos de Barzilai, Gileadita, usarás com benevolência, porque na ocasião em que Davi estava fugindo de Absalão, esse homem o acolheu, foi misericordioso com ele. Davi, em outras palavras, meus irmãos, está dizendo o seguinte: um líder de Estado, um rei, ele tem que ser justo e não pode ser imparcial.
ele tem que aplicar a lei, porque ele é servo da lei. Não é possível que exista um bom líder que seja complacente com pecados. Não existe a possibilidade de um Estado, um país, ser abençoado por Deus quando o mal é visto como bem e o bem é visto como mal. Quando o bem é ignorado, quando a compaixão não é valorizada ou a necessidade de misericórdia é descartada, é desvalorizada. Não existe a possibilidade de Deus abençoar o Estado se o Estado adota o pecado como parte das suas práticas e são instituídas, e são defendidas, e são valorizadas. Não existe a possibilidade de o reino de Salomão ser abençoado se for carregado na sua organização os pecados que não foram tratados e que vão dar fruto e que vão corromper todos os atos do reino por vir. Não permita que suas cãs desçam à sepultura. Não permita que a velhice se consuma. Não permita que ele não sofra o dano da justiça. Verso 7, sobre Barzilai. Com esse você vai agir com benevolência, porque ele deu guarida e alimento a Davi, quando em campanha, quando Absalão foi recompensado. Esse vai ser incorporado à corte. Vai ser parte da estrutura de poder de Salomão. Sobre um outro personagem, Simei. Simei amaldiçoou Davi, porque no pensamento de Simei, Davi usurpou o reinado de Davi. Isso conforme 2 Samuel 16:5. Na ocasião, Davi mostrou-se compassivo e fez um juramento de que não iria punir Simei. Só que Salomão não fez o juramento. Por causa do juramento, Davi então ficou impedido de exercer justiça sobre Simei, de puni-lo. Mas agora, com a renovação do reino, com um novo rei legítimo, sem estar preso a juramentos que o impediam de fazer certas coisas, isso está sendo cobrado. Salomão, você vai cobrar isso de Simei também. Essa passagem, meus irmãos, mostra que o tempo não corrige pecados, não. Muita gente pensa, isso ficou para trás. Pecados, o tempo, isso é coisa que a gente pode deixar porque já passou bastante tempo, nós não vamos revirar coisas do passado, porque elas não vão mais afetar daqui para frente, ficou no passado. Não, irmãos. As coisas mesmo do passado, bem distantes, como é o caso do pecado de Joabe, elas interferem no futuro, no presente. Todo pecado não confessado, não tratado, é uma ameaça constante de prejudicar, danificar, comprometer a continuidade de um empreendimento. E o empreendimento aqui é o reino de Israel. Então Davi tinha consciência de que seu reino continuaria após a sua morte. Que ele é apenas transitório, mero agente humano, temporal, numa causa que permanece e que precisa ser fiel àquele que é eterno e santo. Salomão é só um continuador do trabalho apenas iniciado por Davi. As ameaças identificadas precisam ser tratadas. Que ameaças? As identificadas nesses três personagens. Disso extraímos lições que são políticas, mas também espirituais. As pessoas tramam. Muitas delas têm sede de poder e por isso manipulam, quebram a lei. Não devemos confiar em ninguém facilmente, porque as pessoas mentem, manipulam. Joabe era alguém muito próximo de Davi. Proximidade não é a mesma coisa que lealdade. Isso mostra que por outro lado, demonstrações de compaixão, essas sim são coisas, são virtudes em que nós devemos nos apoiar para criar, para depositar confiança em alguém. Simei demonstrou arrependimento, depois ele procurou Davi pedindo perdão porque eu te amaldiçoei. Mas o arrependimento de Simei, quando ele amaldiçoou a Davi, o arrependimento dele foi um arrependimento pelo medo, porque Davi tinha sido restaurado ao poder.
arrependimento, irmão, nunca é por medo. Arrependimento é por consciência de que pecou, de que errou. Então, quando Simei pede perdão para Davi, na verdade, ele não se consertou coisa nenhuma. O que ele procurava ali era simplesmente autopreservação. Então, quando alguém peca, e Simei pecou, amaldiçoou a Davi, agora Davi está dizendo, ordenando a Salomão para puni-lo. Quando alguém peca, o verdadeiro arrependimento é aquele em que a pessoa confessa o seu pecado e se expõe e se oferece para sofrer o justo dano, a consequência, colher o fruto do mal que ele fez. No caso de Simei, ele queria apenas não ser punido, e isso não é arrependimento. Então, diante disso, meus irmãos, e Davi, então, depois de ter dado essas ordens para Salomão, ele morreu. O texto diz que Salomão assentou-se no seu trono, seu reino se fortificou sobremaneira. Diante disso, algumas coisas a gente precisa tomar para nós. Em primeiro lugar, como eu disse, esse texto não é um texto que fala sobre as nossas vidas, a princípio. Está falando a respeito da sucessão de rei. Está falando a respeito de quem governa. Diante de Deus, só é possível um reino ser abençoado, um país ser abençoado, se a palavra de Deus for acatada, for tomada como lei. Nos casos em que a lei do Senhor ela é relativizada, de modo que os pecados, eles recebem voz no meio de tantas vozes, como se tivessem direito de serem ouvidos, como se o pecador tivesse direito de praticar o seu pecado livremente, porque ele faz parte de uma sociedade, e uma sociedade democrática, ela é composta por pessoas de diversas vertentes e diversas ideologias, então todos eles precisam ser representados de alguma maneira, e o Estado então é organizado de maneira que todo mundo possa fazer o que quer. Isso não é amparado pelas Escrituras. Deus não reconhece essa estrutura de poder. Quero ler um trecho do Salmo 2. Aos olhos da Bíblia, irmãos, não existe democracia. Aos olhos da Bíblia, quando alguém se levanta, como Joabe fez, como Simei fez, para defender o seu direito, possivelmente, se nós olharmos para o lado dele, a gente pode levantar vários argumentos para dizer que em muitos pontos eles tinham razão. Davi estava doente, estava omisso. Era necessário ter alguém com um pulso forte para continuar governando. Então eles queriam, em tese, alguém que pudesse exercer o governo, porque o posto está vago. Mas não é assim. A palavra do Senhor é que rege todas as coisas. Ela é que define o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. E não as impressões das pessoas que seguiam por seus próprios corações, por seus próprios pecados. De acordo com o Salmo 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos o pó de nós as suas algemas. Irmãos, para o réprobo, a lei do Senhor é escravidão, é algema. A ordem do Senhor de que ele deve ser tido como autoridade absoluta e precisa ser adorado. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Isso soa como ofensivo nos corações das pessoas que não têm a Cristo como Senhor, que não reconhecem o seu senhorio, porque essas pessoas não percebem que seu estado natural é um estado de constante rebelião contra o Senhor. Elas amam o seu estado de rebelião, elas amam os seus pecados, elas cultivam os seus pecados, elas se devotam aos seus pecados. E então, diante dessa situação de pavor, de
trevas, de completo banimento da graça e da presença de Deus, quando a luz da verdade de Deus se manifesta para elas, essa luz soa para elas como uma agressão. É ameaçadora, que expõe as suas vergonhas e elas não querem ter consciência das suas vergonhas. Então a reação natural de um homem em seu estado natural, que é o oposto daquele que Davi está ordenando Salomão, seja homem, o estado natural de um homem, que é o anti-homem, porque ele ama tudo que é anti-Deus, é de ter uma repulsa natural às coisas de Deus, porque na verdade ele odeia Deus e ele odeia aquele modelo decaído de homem que ele é. Se ele é ladrão, ele precisa roubar. Se ele é alguém que depende de vícios, ele cultua aqueles vícios. Se ele se transforma num ser corrompido, diferente da sua natureza, ele precisa cultivar aquele ser corrompido. Quanto mais pecado, mais ele se sacia, mais ele quer. E é um fundo, é um buraco sem fundo, onde ele nunca vai ficar plenamente satisfeito. Então, quando Davi dá essas ordens para Salomão, o que Davi teme, o que Davi deseja, é que Salomão continue amando ao Senhor, porque amando ao Senhor, a partir da autoridade estabelecida por Deus, a nação seria regida, guiada pela verdade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é simplesmente um legalismo, não é um conjunto de normas que diz faça isso ou não faça aquilo. Mais do que as letras, a palavra de Deus vem mostrar para nós quem Deus é e quem nós de fato somos. E mostra o quanto nós somos incapazes de nos submeter ao alto padrão de Deus por nós mesmos. Então, por natureza, nós vamos mesmos detestar ao Senhor. Só que essa palavra aqui, que nós lemos, e assim como todas as outras palavras das Escrituras, mais do que sobre Salomão, está falando a respeito de Cristo. Existe essa ordem para Salomão: cumpra a lei e puna os réprobos. Salomão falhou miseravelmente. Ele não cumpriu plenamente a lei. Ele construiu o templo grandioso, e que se nós formos ver direito mesmo, inclusive ele oprimiu pessoas para construir aquele templo. Nada é puro, santo nos atos humanos. E ele pecou miseravelmente, porque apesar de ter tido a educação bíblica, apesar de ele ter acesso ao temor, da sabedoria que vem do Senhor, ele conhecia isso com propriedade, ele viu ao Senhor em sonhos. Ele pecou miseravelmente, porque quando então ele foi se enchendo de poder cada vez mais, aquele sentimento ufanista tomou conta dele. E então Israel também era um lugar de culto a todo tipo de deuses, porque afinal de contas ele tinha que satisfazer aos desejos idólatras das suas 300 mulheres e 700 concubinas. Mesmo vindo de uma fonte santa, mesmo tendo sido escolhido pelo Senhor, pecamos. Salomão pecou e pecou miseravelmente. E então, anos depois, 1000 anos depois, Jesus Cristo, diante do templo, diz: não vai sobrar pedra sobre pedra. Os nossos empreendimentos humanos, a nossa glória, é vã, é nula, é nada. Salomão construiu um templo, um reino, que tipificava, era um modelo de uma coisa muito maior do que aquela que ele ou Davi entendiam. O templo é o próprio corpo de Cristo, oferecido na cruz para ser despedaçado por pessoas como eu e você. Vocês cultuam, vocês gostam muito desse templo, mas eu digo que eu vou derrubar e em 3 dias ele vai ser reerguido. O Senhor disse. Os templos de Deus são pessoas como nós, miseráveis pecadores. Salomão foi um rei que teve, talvez em toda a história bíblica, talvez não, certamente,
Foi a pessoa que teve ao seu alcance a maior riqueza, as maiores glórias, os maiores aplausos já recebidos. Pecou miseravelmente. E ele mostra, então, o tipo decadente de empreendimento que, ainda que tenhamos boa vontade, perante a santa justiça de Deus, nós somos incapazes de continuar, de prosseguir. Então, aqueles pecados de Salomão, aqueles pecados desses que Davi mandou Salomão punir, os pecados do próprio Davi, os pecados meus e teus, nós não temos como lidar com isso. O mundo é regido pelo pecado, não existe esperança para isso. No máximo o que nós temos que fazer é minimizar danos, é escolher o menos pior, é fazer o que está diante de todo o caos que a humanidade faz, é um trabalho de formiguinha. Mas Cristo olhou para toda essa situação deplorável e Ele tomou sobre si os nossos pecados, a nossa incompetência, a nossa incapacidade de obedecer e de cumprir a lei, a incapacidade de Salomão, de Davi, e Ele cumpriu. E aí, então, houve uma inversão nos atos de Deus a respeito, não é uma inversão exatamente, é um cumprimento e aperfeiçoamento. O reino de Israel tipificava isso aqui. Vocês, porém, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus, de Jesus Cristo. Mas em resumo é isso mesmo, irmãos. O reino lá de Salomão era um tipo, um estado. Tinha palácio, tinha templo. Para nós humanos é muito mais legal ter algo para tocar, ter algo para ver. É um referencial palatável, tocável, concreto. A gente pode pegar na coisa. E nós temos dificuldade para lidar com algo que nós não podemos pegar. E o reino de Deus nós não podemos pegar. Não é desse mundo. Não pertence a esse sistema e essa realidade de coisas. Não é comida, não é bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É ter a nossa alma plena. E por causa de algo muito grande que move nosso interior, nós não medimos consequências de nos lançar ao serviço disso, de olhar para as piores coisas desse mundo, com o olhar altivo de quem olha para todas as coisas sabendo que tudo pode ser transformado pelo poder de Deus. E que você, um pequeno instrumento de Deus, incapaz de cumprir a sua lei, paradoxalmente, é a extensão do braço do próprio Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja. Você não cumpre a lei, mas quando você fala, é Cristo falando através de você. Quando você ama, é o próprio Cristo amando através de você. Quando você fala a respeito de perdão de pecados, é o próprio Cristo falando que aquele pecado foi perdoado através da tua fala. Grandeza, meus irmãos, seja homem. E aqui tem um monte de mulher, seja íntegro, seja plenamente humano, sendo alguém que vive integralmente, verdadeiramente, plenamente na presença de Deus. Você pode ser muito mais do que você tem sido. Nós podemos ser. Isso não é uma palavra de autoajuda, não. A mensagem é: faça. Vai. Viu algo? É com você. Viu uma necessidade? É com você. Cristo agindo através de você. Tenha fé. Faça. Ame.
Não trate a palavra de Deus como amarras das quais você quer se libertar. Trate a palavra de Deus como asas que te levam a voar muito mais alto, muito mais longe e te fazem ver as coisas com muito maior lucidez e clareza. Ver as coisas como o próprio Senhor vê. Ver pecado onde existe pecado. Mas o pecado não é uma ameaça mais para você. Foi pago. Onde existe pecado, meus irmãos, ali precisa da luz de Cristo. E isso você já tem. Então o reino de Deus, meus irmãos, não se conquista na base da violência, mas se conquista, se impõe à base da força. E a força aqui é a força que vem do Senhor. A força de quem resolve se mexer, se mover, lutar contra a sua própria natureza, sua própria omissão, em fazer conhecido que Cristo é Rei, Cristo é Senhor, todos os pecados estão condenados, as pessoas que perseverarem nos seus pecados irão para o inferno, mas nós temos a mensagem que diz: existe perdão, existe reconciliação, e você não vai conseguir falar nada sobre isso se você não conhecer a palavra de Deus. Conheça a Deus, viva com Deus, estude a tua Bíblia, não guarde esse tesouro para você, faça isso conhecido, transforme as pessoas no seu redor. Amém, irmãos.